Pois é, Fernanda, quem começa? Você escolhe aí. Olha, eu queria pedir, assim como você faz sempre, Vilela, para que cada uma fizesse aí a sua colocação, colocasse o seu ponto de vista. Acho que a gente pode começar pela Silvia? Pode. Então vamos lá, Silvia. A Silvia que, na verdade, é a favor aí da Erika Hilton presidir a comissão. Por favor. Então, essa questão da comissão, da presidência da Comissão de Mulheres, ela ganhou um grande estardalhaço aí por parte da extrema-direita, dos partidos conservadores, colocando aí o partido Missão, que acho que é o partido da Ana, também nesse bojo. E uma coisa que é assim, intrigante é que estes partidos nunca se interessaram por debater o conteúdo dos debates dentro da Comissão da Mulher. Aliás, eles nem disputavam essa presidência da Comissão da Mulher. Anteriormente, a presidência era de uma mulher do PSOL, era da Célia Chacriabá, que é uma mulher indígena. Então, assim, o primeiro estranhamento é por que esse estardalhaço agora? Porque a presidente agora é uma mulher trans. Então, por quê? Porque esses partidos, na verdade, eles fazem uma grande cruzada, não é de hoje, contra que mulheres trans possam estar à frente como protagonistas nas situações representando mulheres. Há uma verdadeira cruzada contra a questão LGBTQIA+, e isso faz parte desta estratégia desses partidos. Do meu ponto de vista, a Erika, em primeiro lugar, ela é uma mulher. Veja, ela é uma mulher trans, assim como tem mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres negras, que a Erika também é, mulheres periféricas, mulheres PCDs, mas são mulheres que têm adjetivos. Então, ela ser trans não tira o fato dela ser, em primeiro lugar, uma mulher, tanto é que vocês falaram, uma mulher trans. E eles se apegam a essa questão da biologia. Só que a biologia que eles estão reivindicando é a biologia atrasada. A biologia avançou, a gente tem uma ciência moderna que não considera mais questões anatômicas ou questões genéticas isoladas. Hoje a biologia compreende que o sexo de uma pessoa ele é a questão genética, a questão de anatomia, a questão dos hormônios. E sim, as pessoas transicionam, né? Não é porque ela nasce com uma anatomia de sexo biológico que ela para a vida inteira a mesma coisa. Não, ela muda, ela mudou. E isso não é uma questão só de como ela se sente, também é uma questão de como ela se sente, mas a própria biologia avança quando vê casos de pessoas intersexos que têm mais de 40 variações, né? Tem pessoas que nascem com cromossomos XX, pessoas que nascem com útero e com a genitália masculina. Então, assim, esses partidos, eles pararam no tempo, não enxergam os avanços da própria ciência, da própria biologia. E também falam que a Erika não tem a vivência de ser mulher. Vejam, a Erika, como mulher trans, ela sofre assédio sexual, ela sofre preconceito e desvalorização por ser mulher, desvalorização da sua fala, e ela sofre os preconceitos. E não necessariamente uma pessoa tem que passar por todas as vivências de uma mulher para representar as mulheres. Porque senão, a própria Ana não poderia ser presidente da Comissão da Mulher, porque afinal de contas ela é uma mulher jovem. Ela não representa as mulheres que têm mais idade, ela é uma mulher que acho que não tem filhos. Também não poderia falar sobre maternidade porque não tem filhos. Ou uma mulher que não é estuprada não poderia falar sobre a proteção que as mulheres precisam ter para não terem violência sexual, não serem estupradas. A vivência, ela nunca é totalmente universal, ela nunca não vai abarcar todos os aspectos de mulher, porque, na verdade, tem muitos aspectos de mulher. Tem muitas vivências de mulher. Uma mulher periférica não vive da mesma forma que uma mulher de classe média, uma mulher milionária. Então, tem muitas vivências de mulher. O que nós queremos é que haja uma presidente na Comissão de Mulheres
que possa defender as mulheres. E a Érica tem mais de 26 projetos que defendem as mulheres. Então, ela tem a competência e ela representa, neste momento, essa necessidade urgente, inclusive, de ter à frente uma mulher que possa produzir legislação para enfrentar essa onda de feminicídio, de estupros que a gente vive no nosso país. Silvia, obrigada. A Silvia falou por 5 minutos, então, Ana, você tem 5 minutos aí para conversar com a gente. Legal. Eu quero começar, que aqui mais ou menos na ordem que ela falou. Ela começou falando desses partidos, falou do Partido Missão. O Partido Missão é um partido recente, então não tinha como a gente pleitear nenhum tipo de presidência antes, porque a gente passou a existir do final do ano, de outubro, agora para o início do ano de 2026. Então não tinha como a gente pleitear, não tem como a gente entrar nesse bolo de esses partidos. De fato, a direita deixou a pauta da mulher de lado durante muito tempo, e isso é algo que o Partido Missão vem para mudar. E aí, logo quando a gente chega, a primeira vez que uma mulher não biológica assume a presidência da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados, é a primeira vez que uma mulher não biológica assume. Os meus principais pontos contra a Erika Hilton assumir essa posição não é nem por ela ser uma mulher trans, que é sim um ponto muito significativo, mas é por ela ser misógina. E para mim, uma pessoa misógina não pode assumir a presidência da Câmara dos Deputados. A presidência da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. Você mesma, Silvia, falou que uma pessoa que assume a presidência da comissão, ela precisa tratar sobre a inscrição de importância para as mulheres. Por exemplo, o feminicídio, o estupro. Recentemente teve a votação do PL para aumento da pena sobre feminicídio e estupro. E a Erika Hilton e a bancada toda do PSOL votaram contra. Para mim, muito mais importante do que você ficar discutindo essas pautas identitárias, de quem é trans, quem não é a vida real das mulheres. Você mesma falou, as pessoas não sabem como é viver a realidade de uma mulher no dia a dia. Você não sabe que você está num ponto de ônibus e ser assaltada porque o bandido te vê como um ser humano mais frágil. Inclusive, outro PL que a bancada do PSOL e a Erika Hilton votou contra foi contra o aumento de pena para furtos e roubos. Então, assim, eu vejo vocês contornando muito, fantasiando muito essa relação, falando, a mulher trans, mas acima de qualquer coisa, o que é realmente importante para a mulher, que é a segurança, eu não vejo vocês lutando a favor. Silvia, quer comentar? Quero. Veja bem, a tela meio que mudou de posição aí em relação a Erika poder, então, presidir a comissão, sendo ela uma mulher trans. Não foi isso que eu tinha visto nos seus vídeos. Não mudei de posição, tá? Só para deixar claro. Ela agora está falando sobre a questão da misoginia, o que eu acho uma coisa, assim, a Erika nunca foi misógina, a Erika sempre defendeu as mulheres, inclusive aquele tweet que vocês propagandearam, que inclusive entraram com pedido de cassação contra a Erika por causa do tweet, ela não fala sobre mulheres. Você acha que chamar mulheres cis de imbecis... Não, ela não chamou mulheres cis, ela falou de pessoas transfóbicas. Ok, imbecis não está falando de pessoas transfóbicas. Imbecis está falando de si. Calma, Ana, você deu o tempo de fala para a Silvia, vamos deixar a Silvia responder agora, e depois você vai ter esse tempo adicional. Ok. Então, quando a Erika fez aquele tweet, ela estava falando sobre pessoas transfóbicas. Talvez a carapuça tenha servido para você, para outras pessoas que acharam que era para vocês, porque vocês estão se achando pessoas transfóbicas. Mas a Erika falou para pessoas transfóbicas. Ela não xingou mulheres como vocês propagandearam uma fake news sobre isso. Sobre a questão da política, veja, para vocês só tem um jeito, que é aumento de pena. Na verdade, isso é uma questão de segurança pública. A gente tem milhões de outros projetos para defender as mulheres, que inclusive vocês são contra. Então, por exemplo, vocês são contra que haja educação sexual nas escolas, que isso sim coíbe a questão do machismo, a questão da violência sexual para meninas e para mulheres. Vocês são contra o fim da jornada e da escala de trabalho 6x1, e a maioria das que estão na escala de trabalho 6x1 são mulheres. São as mulheres da limpeza, são as mulheres da cozinha,
que não tem tempo de cuidar dos seus filhos, que não tem tempo de cuidar da família. Então, vocês são hipócritas, porque vocês dizem defender a família, mas, na verdade, quando vocês são contra que as mulheres tenham 2 dias de descanso por semana, vocês não estão defendendo a família, porque essa mulher precisa estar presente com os filhos. Então, vocês não estão defendendo as mães, vocês não estão defendendo o direito das mulheres ao descanso. Então, assim, para vocês só tem um jeito de defender as mulheres, que é aumento de pena. Nós não concordamos. Por que a gente não concorda com a proposta de vocês? Quer dizer que a gente não defende as mulheres? Então eu vou falar do mesmo jeito. Porque vocês não concordam com o fim da escala 6x1, também vocês não defendem as mulheres? Aqui a gente teria que debater, então, projeto a projeto, e não vocês ficarem agitando que a Érica é uma pessoa misógina, porque não procede. Ana? Certo. Você acha que, assim, na primeira sessão dela como presidente da comissão, a primeira atitude que ela teve foi levantar e deixar uma mulher falando sozinha, uma mulher que discordava dela. Você acha que esse tipo de pessoa vai ouvir as mulheres? Eu acho que não. Depois, você falou de transfobia, falou que a carapuça serviu. Eu, nos meus vídeos, eu não sei, você fica falando aí, vocês, eu não sei quem você está falando. Estou falando de mim, do meu partido. Nós somos a favor das pessoas trans lutarem pelos seus direitos, nos seus espaços, assim como as mulheres biológicas vão lutar pelos seus direitos nos seus espaços, sem um invadir o lugar do outro. O que me parece, ultimamente, é que vocês estão tentando roubar o termo mulher, vocês aí da parte identitária, roubar o termo mulher para pessoas trans, e todo o resto que envolve mulheres biológicas e mulheres trabalhadoras passam a ser pessoas que gestam. Então, assim, uma pessoa que trata mulheres de nascença, cromossomo XX, como pessoas que gestam, que deixa a gente falando sozinha, que fala que o cabelo de uma colega é um cabelo ressecado, que chama mulheres que discordam dela na internet de imbecis, que fala que mulheres que discordam dela podem latir, para mim, esse tipo de pessoa não representa a mulher, independente se ela for uma mulher, se ela for uma mulher trans, se ela for um homem. Esse tipo de pessoa não representa, não deveria estar presidindo a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Outra coisa, você enfiou aí um assunto de escala 6x1. Nós não somos contra a redução da escala 6x1, nós somos contra a redução da escala 6x1 como ela está sendo feita. Nós precisamos discutir outros assuntos como aumento de produtividade, aumento de produtividade no geral, para que a gente possa, enfim, discutir a diminuição da jornada de trabalho. Você falar sobre jornada de trabalho, falar que a gente é contra a mulher, você mostra que você realmente não sabe quais são as pautas que o partido defende. E, inclusive, nesse ponto que você fala aí sobre vocês no geral. Agora, uma pergunta que eu deixo para você. Você falou assim, não, a gente não votou no seu projeto, Por que vocês não votaram no projeto que aumenta a pena para estuprador e feminicida? Se vocês são a favor disso, porque se vocês são contra e vocês realmente se importam com a segurança das mulheres, vocês deveriam ter votado a favor. Por que não devemos aumentar a pena para estuprador e assassino de mulher? Pode responder, Silvia. Não, são várias coisas que ela colocou. Primeiro que a Érica não... a primeira atitude da Érica como presidente da comissão não foi levantar e deixar uma mulher falando sozinha. Já tinha terminado as votações da comissão e estava no tempo de liderança. Então, ela já tinha feito toda a reunião. Então, ela levantou então pode. momento. Aí a gente pode levantar e deixar uma mulher falando sozinha. Que atitude de presidente, hein? Não, veja bem. Na primeira reunião... toda a reunião. Ela já tinha aprovado todos os projetos, todos os requerimentos. Então, assim... Você falou uma coisa que não procede. Você falou assim, você está se apegando... Ok, a primeira atitude dela na primeira sessão... Olha, eu não interrompi ela. Olha, vamos deixar a Silvia falar agora. Ana, mais uma vez você está interrompendo ela, por favor. Depois você faz a sua colocação. Então, veja bem, você disse que a primeira coisa que a Érica fez foi sair da mesa e deixar uma pessoa falando. Não foi isso que aconteceu, tá? Então, explica direitinho. Teve toda a reunião da comissão, teve todos os requerimentos aprovados, teve toda a pauta discutida e no tempo de liderança ela pediu para se ausentar. E isso acontece em qualquer casa legislativa. Segundo, sobre a questão de roubar o protagonismo das mulheres. Veja, a Érica é uma mulher. Então, quer dizer que a Célia Chacriabá, que é uma mulher indígena, ia roubar o protagonismo das mulheres que não são indígenas? Se tiver uma mulher negra, está roubando o protagonismo. O que é uma mulher? Fala para mim o que é uma mulher.
Uma mulher é, acima de tudo, uma pessoa que se sente como mulher, que tem consciência de mulher, que sofre os dramas de ser mulher na nossa sociedade. Você consegue definir uma mulher? Você consegue definir uma mulher para mim sem usar a palavra mulher, sem fazer uma referência circular? Porque eu não posso falar, por exemplo, te perguntar o que é um carro, você falar para mim que é um carro, é alguém que se sente um carro, é algo que parece com um carro. Defina a palavra mulher para mim sem falar a palavra mulher. Então, só por aí vê que você não entende o que é o ser humano, porque o ser humano não se compara a um carro, né? Um carro é um objeto, né, inanimado, é um objeto inanimado. Não, Silvia, você é inteligente, você é professora, você é vereadora, você entendeu o que eu quis dizer, por favor. Você entendeu o que eu quis dizer. Os seres humanos, entendeu que a comparação é essa, né? Os seres humanos, eles são muito mais do que a biologia simplificada que vocês dizem que é só o cromossomo. Entendi. Sabe por quê? Porque nem isso vocês conseguem dar conta. Tem mais de 40 variações de combinações entre genética, hormônios, anatomia, e vocês não dão conta de explicar isso, porque a cabeça de vocês é limitada. Vocês pararam no tempo, vocês têm que avançar, vocês estão lá na Idade Média. Então, assim, vão pesquisar, pesquisem os avanços da ciência, para vocês poderem falar com propriedade, porque vocês não estão conseguindo sustentar os argumentos. E por último, acabou? Tempo? Posso continuar falando? Olha, eu acho que a gente já tá... Porque você ainda não me definiu o que é mulher. Olha, como a gente já está se encaminhando aqui para o final, e vocês estão falando bastante assim de estudos, se meu amigo Vilela me permite, claro. Acho importante porque nós temos muitas mulheres acompanhando também, a gente falar de dados, que o direito da mulher ao voto, por exemplo, ele só começou em 1932, assim como o direito de trabalhar em 1962. Sem autorização do marido, porque até então ela precisava. Direito à educação e acesso à universidade em 1887, que foi representado por Rita Lobato Velho Lopes. Ela foi considerada uma revolucionária na época. A proteção contra a violência doméstica foi com a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006. A gente vive um cenário hoje onde as mulheres ainda ganham no mínimo 20% abaixo do salário dos homens. E acho que um dado muito importante que deve ser levantado é que as mulheres, elas muitas vezes elas são dispensadas se elas estão em faixa etária de engravidar, de partirem para a maternidade, porque elas, mais da metade são dispensadas, Vilela, com a criança antes de completar 2 anos. E quando isso acontece, elas não são reiteradas ao mercado de trabalho. Então, eu acho que a avaliação, quando a gente fala de mulher, é muito importante a gente ter esses dados na mão, e aí fica a reflexão para vocês. Independente se é uma mulher cis, se é uma mulher trans, na opinião de vocês, a Erika Hilton, ela estaria em condições de avaliar isso para poder presidir a Câmara? Quem começa? Posso falar? Pode falar. Voltando à fala da Silvia, ela começou dizendo que a biologia é uma parte muito pequena. Essa parte eu discordo totalmente, porque assim, então eu posso me identificar como uma pessoa negra e me beneficiar de cotas em faculdade federal? Por que a biologia é uma coisa pequena quando se trata de mulher, mas quando se trata de outras pautas que vocês defendem, aí sim é uma coisa grande, é uma coisa central? Outra coisa, como que uma pessoa, novamente, repito, uma pessoa que nunca passou por isso, ok, entendo que você discorda desse ponto, mas assim, a pessoa nunca passou por um período menstrual, ela nunca teve uma cólica menstrual, ela não sabe o que é ser uma mulher, ela sabe o que é ser uma mulher trans. Eu não sei o que é ser uma mulher trans, ela não sabe o que é ser uma mulher cis. Como que uma pessoa dessa consegue discutir assuntos e se colocar no lugar de uma pessoa para discutir assuntos sobre violência obstétrica, pobreza menstrual, saúde reprodutiva, combate à mortalidade materna, uma pessoa que sequer respeita as mulheres. A Fernanda citou aí uma série de estudos mostrando quantas mulheres foram negligenciadas ao longo da história. E eu estou aqui para falar sobre a defesa das mulheres de verdade. Eu entendo que as pessoas trans têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, jamais vou me colocar no lugar de fala de tentar entender o que se passa ou o que ela sofre. Eu espero que o contrário também seja verdadeiro. Posso comentar? Por favor, Silvia. Veja, nem todas as mulheres menstruam, nem todas as mulheres têm filhos biológicos, nem todas as mulheres têm útero, nem todas as mulheres têm mamas, e nem por isso elas deixam de ser mulher.
As mulheres têm uma gama muito grande de vivências. Você está resumindo, né? As mulheres é uma máquina reprodutiva. Nós não somos você só até órgãos. agora não me definiu o que é uma Nós não mulher. somos- Até o nós, momento você não me definiu o que é uma mulher. Mulheres não são resumidas só aos órgãos reprodutivos. Nós somos Claro muito que mais não. do que isso. Muito Claro que mais do que isso. Então, vejam bem, uma mulher que não tem filhos ou que tem filhos adotivos, que não são filhos biológicos, como vocês gostam de se apegar à biologia, não tem filhos biológicos, ela não sabe o que é defender os seus filhos, ela não sabe o que é ser mãe, ela sabe o que é ser mãe, mesmo aqueles filhos não saindo do seu ventre. Então, assim, a questão resumida, só a biologia, ela não explica a nossa sociedade nos dias de hoje. Ela não explica por que tem pessoas que nascem com um sexo biológico e que não se sentem inteiras naquele sexo. Elas precisam transicionar e elas transicionam. E a Érica foi uma pessoa que transicionou e que é uma mulher trans, mas ela não deixa de ser mulher porque ela é uma mulher trans. E ela sente, sim, por ela ser mulher, ela é assediada. Por ela ser mulher, a fala dela é desvalorizada. Desculpa, por ela ser mulher. Ela sofre. Ela tem sofre, 26 projetos. Ela tem 26 projetos. Tá bom, você está dizendo para assim, defender as mulheres. Eu não estou dizendo que a Érica Hilton não sofre. Ela sofre, sim, todas as dores de uma mulher trans. Mas ela não sofre todas as dores de uma mulher. Ponto. Porque esse negócio de mulher cis também não quero. Mulher é mulher sem sufixo. Eu sou mulher. Eu não preciso de um sufixo para definir o que eu sou. Entendeu? Você é uma mulher jovem, branca e que não tem filhos, por exemplo. Meninas, Mas eu quero agradecer. mulher. A gente está se Mas eu sou encaminhando uma mulher. aqui. A gente No está fim se do dia, encaminhando eu para o passo no final. ginecologista e ela passa no urologista. A gente está se encaminhando aqui para o final, então eu queria agradecer demais a presença de vocês duas e pedir para que vocês deixem aí o canal de vocês, a rede social, por favor. Começar pela Ana. Pessoal, Ana Ering em todas as redes sociais, HERING, Ana Ering. Assinem também o meu abaixo-assinado contra a presidência da Érica Hilton na Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados.